Os judeus mataram Jesus? Com certeza essa é uma frase que você já ouviu muitas vezes. E a importância de falar sobre esse assunto é quando a gente olha um pouquinho para a história humana e vamos ver quantas vezes a violência, o conflito e a guerra teve justificação religiosa. A verdade é que em vários momentos da história humana, praticamente em todo e qualquer ambiente religioso, nós tivemos o que a gente pode chamar de conflitos justificados por razões ditas de fé. Isso é um tanto quanto preocupante, porque se você imagina só, se alguém quer fazer alguma coisa de mal contra uma pessoa, ou contra um grupo específico, ou contra uma nação, nada mais, vamos dizer, atraente do que achar que o próprio Criador, o próprio Senhor do Universo está, de certa forma, dando um álibi para essa ação. E em alguns casos a coisa até aparece como se fosse algo feito para cumprir a própria verdade divina. Então, nesse caso, a coisa é preocupante. E o fato é que, historicamente, o povo judeu tem atravessado a história em caminhos de dispersão, de acomodação em diversos ambientes, lugares, países e, em muitos momentos, tiveram uma situação difícil de convivência com aqueles que eram, vamos dizer, a maioria dominante na região. Isso foi verdade tanto no contexto de domínio islâmico como também na própria cristandade. E uma das razões pelas quais tanta gente, vamos assim dizer, encontrou uma pretensa justificativa para esse antissemitismo religioso foi exatamente nessa frase. Veja, os judeus mataram Jesus. Mas a pergunta é, será que é isso mesmo? Existem evidências para essa realidade no contexto bíblico ou até mesmo na história? Então vamos entender o que acontece aqui. Em primeiro lugar, é necessário entender que o próprio Jesus, na verdade, era judeu. Mas Jesus vive em contexto totalmente judaico, conforme os registros do Novo Testamento. O Novo Testamento vai nos informar que Jesus vem da tribo de Judá, que ele nasceu em Belém, ele foi criado em Nazaré, ele exerceu o seu ministério junto ao mar da Galileia, os seus discípulos eram todos judeus, Jesus se comporta como um rabino, tudo que acontece na vida dele está marcado por esse transfundo judaico. Tanto que isso é nítido que o Jesus que nós falamos em português, Jesus, no grego, em hebraico, se diz Yeshua. Olhando para a trajetória de Jesus, nós vamos ver que ele vai constantemente para Jerusalém, várias vezes ele está no templo, a sua conversa especialmente com os estudiosos da lei do seu tempo, os fariseus, é sempre baseada no Tanar, ou seja, nas escrituras hebraicas. Jesus menciona a lei, que é o Pentateuco, ele menciona os salmos, ele menciona os profetas, então todo agir, todo comportamento, toda maneira de apresentar a palavra divina de Jesus não só tem base no Antigo Testamento, se fundamenta nessas expectativas, como acontece em ambiente judaico. Mas quando a gente lê o Novo Testamento, a gente pergunta, mas espera aí, não é verdade que muitos textos do Novo Testamento a gente tem ali uma série de críticas pesadas aos judeus? Às vezes, a frase bíblica, olha, os discípulos estavam com medo dos judeus. Às vezes nós temos, assim, especialmente no Evangelho de João, frases fortes, que os judeus estavam irados contra Jesus e até pretendiam realmente lhe fazer mal. E quando a gente lê isso, a gente pensa, mas espera aí, não está claro aqui, quando a gente lê que existe um conflito aberto entre Jesus e os judeus? Pois é, isso levanta um ponto de interrogação para nós. Que ponto de interrogação é esse?
como assim os judeus, se Jesus mesmo é judeu? E os seus discípulos também. E o próprio Evangelho de João, no capítulo 4, vai afirmar na palavra de Jesus para a samaritana que a salvação vem dos judeus. Então, que história é essa? Nós podemos entender um texto ou esses textos com facilidade quando a gente lembra que uma das características muito claras que nós temos nas Escrituras desde o Antigo Testamento é a autocrítica que a literatura sagrada do Israel Antigo faz em relação ao seu próprio povo. Se a gente lê o profeta Isaías, se a gente lê Jeremias, se a gente lê Malaquias, Ezequiel, você vai ver esses profetas falando: ai de ti, Jerusalém, ai de ti, Samaria, ai de ti, ó Israel, ai de ti, ó Judá. E a crítica ao povo, ela é completa. Agora, preste atenção, essa crítica é uma crítica interna, é uma crítica que fala dentro do mesmo povo aquilo que envolve a repreensibilidade do povo em função do seu comportamento. Então, o que nós temos na literatura do Novo Testamento é, vamos assim, uma espécie de conflito em casa. Jesus, o judeu, com os seus discípulos judeus, está em conflito e em contraste com os fariseus daquele tempo, com os saduceus daquele tempo, e até mesmo com a maneira de pensar dos zelotes e de outros de maneira peculiar daquele contexto do primeiro século. Alguns estudiosos, olhando com atenção, eles levantam uma hipótese bastante interessante que merece ser considerada. Porque veja bem, na terra de Israel, na época de Jesus, nós temos um domínio romano na época, e esse domínio tem ali a divisão principal da terra, onde nós temos ao sul a Judéia, depois a região de Samaria e a Galileia. O centro religioso da terra era Jerusalém, o famoso templo, né, que foi levantado sob o governo do conhecido Herodes o Grande, era um templo monstruoso, gigantesco. Eu tive a oportunidade de ver de perto a pedra maior que sustentava esse muro ocidental. Meus amigos, vocês não fazem ideia, é uma pedra de 13,5 metros, pesando cerca de 650 toneladas. Isso para fazer a base do muro ocidental da plataforma que pôde ali abrigar toda a esplanada do templo, que tinha uma área de 144 mil metros quadrados, com um edifício que chegava a quase 50 metros de altura. Então, quem estava no controle do templo, e eram, nesse caso, os saduceus, e aqueles que, vamos dizer assim, administravam o controle principal da interpretação da lei, que eram os fariseus, esses religiosos de poder centralizado, e muitos, como os saduceus, numa espécie de sintonia forte com os romanos, eles desprezavam quem estava numa outra área considerada menos importante do ponto de vista religioso. Jesus, vamos assim dizer, é uma espécie de rabino independente que está num lugar distante, pequeno, no interior. Os vilarejos onde Jesus anda tem 500 pessoas, tem 1.000 pessoas, vamos dizer, um lugar desprezado. Por isso que Jesus é visto como um amigo do necessitado, do pobre, da pessoa, de certa forma, marginalizada, ainda que ele, na verdade, fale diante de todos e traga a mensagem do reino de Deus para todas as pessoas. Jesus está muito, assim, junto com esses pescadores galileus. Então, alguns acham, por exemplo, que essa expressão judeus pode fazer referência à elite religiosa da Judéia, que controla Jerusalém e o templo. E Jesus e os seus discípulos são aqueles, vamos assim dizer, galileus. Talvez isso nos ajude a entender esse cenário que acontece neste momento. Então, quando a gente observa isso, a gente começa a entender mais claramente o que acontece no primeiro século, que depois vai ser mal entendido e mal interpretado e mal utilizado na história
posteriormente. E talvez você está pensando, Saião, não é bem assim. A gente tem lá a famosa frase que é dita quando Jesus vai ser condenado à crucificação. Vamos ver, por exemplo, Mateus 27, verso 25. Os judeus disseram, caia sobre nós o sangue desse justo, sobre nós e os nossos filhos. Então, por isso é que o povo judeu carrega essa carga de peso divino sobre eles por conta dessa frase. Mas onde é que está o equívoco desse entendimento? Primeiro, a Bíblia não diz que a nação de Israel, o povo como um todo, afirmou isso. A gente vai ver que o grupo de pessoas que está ali naquele momento, naquela situação de condenação, é que afirmou isso. Então é muito complicado a gente pegar alguma frase de um grupo que afirma isso para depois dizer que isso justificaria uma espécie de maldição permanente sobre um povo como um todo. Até porque não só Jesus e os discípulos fazem parte dessa comunidade, mas uma quantidade grande de outros seguidores de Jesus vai estar muito claramente percebida, por exemplo, no livro de Atos. Além do mais, quando essas pessoas irrefletidamente dizem isso, eles vão afirmar isso e nenhum texto diz o que a gente poderia esperar. E então se cumpriu aquela palavra que eles disseram e até o dia de hoje não há nenhum sinal no texto, nem em Mateus, nem em qualquer lugar, que então Deus, ouvindo aquelas palavras, decretou que acontecesse isso. Não existe nenhum texto que referende qualquer espécie de maldição estabelecida sobre o povo por causa disso. Ao contrário, o que nós lemos da parte do apóstolo Paulo, tanto em Romanos como em 1 Coríntios, é que ele vai dizer que o povo, na sua maioria, não enxerga algumas coisas porque há um véu sobre eles e que vai chegar um momento que esse véu vai ser retirado. A gente vai ver promessas de uma restauração plena para Israel no futuro. Não existe essa ideia de uma maldição perpétua sobre os judeus por causa disso. Tanto é que a gente, quando ouve a frase os judeus mataram Jesus, nós nos esquecemos o que de fato aconteceu. Porque se você lembrar bem, Jesus foi crucificado. Crucificação não é uma pena judaica. Está claro no texto que os líderes religiosos se incomodaram com Jesus, não aceitaram seu ensino, ficaram enciumados pela sua importância, relevância e alcance, especialmente para aquele grupo de pessoas que o seguiam. Lembre-se, na entrada, no Domingo de Ramos, em Jerusalém, imagine como aquilo trouxe toda uma perturbação. E é claro que os líderes religiosos empurraram Jesus para os romanos. E diante desse cenário, nós vamos então descobrir o que a Bíblia de fato nos diz. Jesus foi morto oficialmente pelos romanos. Tanto é que Jesus foi condenado por Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era, de fato, o procurador, o responsável, o governante romano da Judéia. Por isso, Jesus, em vez de receber uma pena severa judaica, que seria um apedrejamento para um criminoso realmente muito sério e grave, ele recebe uma pena de crucificação, que é pena administrada pelo Estado romano. Isso fica tão claro que a gente olha, por exemplo, o texto de Atos, capítulo 4. Quando nós vamos observar lá no verso 27, o texto vai mencionar que Herodes, com Pôncio Pilatos, os povos, os gentios dessa cidade e os judeus se voltaram contra Jesus, que acabou sendo condenado e morto. Você percebe que o texto menciona todo mundo que teve parte. Agora, por que essa ideia exclusiva dizendo, olha, os judeus mataram Jesus? Eu nunca ouvi na minha vida falar, olha, eu tenho um problema sério com os romanos, porque os romanos mataram Jesus. Eu nunca vou pisar em Roma, porque foi o Pôncio Pilatos que fez isso contra Jesus. Há alguma coisa
estranha nessa história. Portanto, o que a gente vai descobrir? Uma vez que os escritos do Novo Testamento, que inicialmente tem todo esse pano de fundo judaico, entram no mundo greco-romano, num ambiente que, de certa forma, tem um certo ciúme de Jerusalém, que é trocar Jerusalém por Constantinopla ou por Roma, e eles leem essas frases fora de contexto, eles dizem, mas espera aí, os judeus fizeram isso como se Jesus fosse outra coisa, como se ele pertencesse a um outro povo. E, portanto, surge o que a gente chama de um antissemitismo religioso mal fundamentado no entendimento do texto bíblico e contrário ao próprio ensino de Jesus. Preste atenção, Jesus ensinou a amar até o inimigo. Como é que alguém pode perseguir um povo ou matar um povo em nome de Jesus? Isso não tem o mínimo sentido no contexto do Novo Testamento. A igreja primitiva, mesmo perseguida e maltratada, jamais reagiu com qualquer tipo de violência. Então, como alguém pode dizer que isso tem qualquer razão de ser para quem se denomina cristão? Portanto, entendendo essa realidade e compreendendo o sentido dos textos, nós devemos, na verdade, entender que o povo judeu, num certo sentido, é como qualquer povo. Existem judeus virtuosos e judeus que não são virtuosos. Assim como qualquer povo, tem gente de postura adequada, bons cidadãos e aqueles que não merecem essa descrição. E, ao mesmo tempo, devemos entender que se a fé cristã existe, ela tem como seus pais espirituais a própria tradição judaica. Num certo sentido, os judeus são nossos irmãos mais velhos. E qualquer pessoa que escute os principais mandamentos de Deus e deva entender que devemos amar a Deus e ao próximo, não é possível que essas pessoas tenham uma relação de antagonismo com o próximo a ponto de perseguir, diabolizar e até mesmo matar. Portanto, todo antissemitismo, anticristianismo, ante qualquer coisa marcado com violência, precisa ser rejeitado por toda pessoa que tenha bom senso, mínimo senso de humanidade e que seja alguém que se apresente como seguidor de Jesus, o famoso Rabino da Galileia.